O vídeo de hoje é sobre uma região que é muito famosa, que você certamente já ouviu falar. Ela está presente em músicas, em filmes e sempre no noticiário. É uma região que tem muitos habitantes e está próxima de uma das cidades mais importantes do Brasil. Eu estou falando da Baixada Fluminense. Eu sou o Olavo Soares, esse aqui é o canal Esclave e no vídeo de hoje a gente vai entender tudo sobre o que é a Baixada Fluminense. Esse vídeo tem o apoio da Sabiá Marcas. Se você tem uma marca, se você tem um nome do seu negócio, você tem que procurar a Sabiá para cuidar da sua marca, para garantir que a marca vai ser usada do jeito que apenas você quer que seja utilizado. A Sabiá faz pesquisa de marca, pesquisa de imagem, o registro da sua marca nas entidades competentes, enfim, é um serviço de primeira linha. E eu falo de carteirinha porque eu sou usuário da Sabiá Marcas. O Instagram da Sabiá é o @sabiamarcas, o site é esse aqui que eu também estou colocando na descrição do vídeo. E olha, se você chegar lá na Sabiá e usar o cupom ESCLAVE10, vai ganhar um descontinho especial aqui pro Esclave, hein? Vamos então compreender o que é a Baixada Fluminense. Como eu falei no comecinho, a Baixada Fluminense é uma região vizinha de uma das cidades mais importantes do Brasil, e essa cidade é o município do Rio de Janeiro. A Baixada faz parte da região metropolitana do Rio de Janeiro, ou seja, é uma subdivisão da região metropolitana do Rio. Mas o que é exatamente a Baixada Fluminense? Quais são os municípios que formam a Baixada Fluminense? Então, não tem uma resposta única, definitiva para essa pergunta. Pelo seguinte, não existe uma definição oficial do que seja a Baixada Fluminense. Ela não é uma região metropolitana, nem também uma região intermediária ou região imediata, que são classificações feitas pelo IBGE. A Baixada Fluminense é mais uma região histórica, uma tradição, algo desse tipo. É uma situação parecida com o que tem no Recôncavo Baiano, que é também uma região da Bahia, também mais com uma conotação histórica e cultural do que efetivamente política, efetivamente técnica. Tem um vídeo aqui do canal, eu estou botando o link dele aqui em cima, em que eu explico direitinho o que é o Recôncavo Baiano, depois você passar para conferir. Mas é claro que existem algumas indicações do que seria a Baixada Fluminense. A definição mais comum, mais habitual, é que a Baixada é formada por 8 municípios. Vamos ver na tela. Esses municípios são Japeri, Queimados, Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis, Belford Roxo, São João de Meriti e Duque de Caxias. São todos municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro, como a gente já disse, e ficam ao norte da capital do estado. Esse recorte de 8 municípios, como eu disse que é o mais comum, ele tem um grande ponto de partida, que é o fato de todas essas cidades terem sido no passado uma única cidade, Nova Iguaçu. E elas foram ao longo de anos e anos e anos se emancipando de Nova Iguaçu, ganhando autonomia e que chegou até o quadro atual. A população somada desses municípios é de 3.068.790 moradores, de acordo com o censo de 2022 do IBGE. Isso é bastante gente, é mais do que 7 estados do Brasil. E se fosse um município, a Baixada inteira desses 8 municípios, se fosse apenas uma cidade, seria a terceira cidade mais populosa do Brasil, atrás apenas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Já uma outra definição bem comum da Baixada é a da Baixada com 13 municípios. Aí essa conta pega os 8 iniciais e acrescenta Guapimirim e Magé a leste e Itaguaí, Paracambi e Seropédica a oeste. Com os outros 5 municípios, a população da Baixada saltaria para 3,5 milhões de habitantes. Como não há uma definição única do que é a Baixada Fluminense, a gente vê algumas instituições, algumas entidades criando seus critérios para definir o que seria a Baixada. Para a Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense é essa região aqui. São também 8 municípios, mas excluindo Japeri e Queimados e contando Guapimirim e Magé. A Secretaria de Turismo do Rio mantém a divisão clássica dos 8 municípios, mas muda o nome da região, ela passa a ser a Baixada Verde. Por outro lado, para a Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense nem existe. As regiões do estado para a secretaria seguem critério completamente diferente. A Baixada fica recortada por 4 regiões, e uma delas, a que pega Magé e Guapimirim, vai até a divisa com Minas Gerais. Mas então, de onde vem esse nome Baixada Fluminense? O que esse nome quer dizer? Já vou explicar. Antes, vou só pedir para todo mundo deixar um joinha aqui no vídeo, lembrar a quem não é inscrito de se inscrever no canal e dar um toque, convidar vocês para participar do clube de membros do Esclave. Por apenas R$ 5 por mês, você pode ajudar o nosso trabalho a crescer e ter o seu nome em destaque no fim do vídeo. Vamos continuar. Bem, para entender o nome Baixada Fluminense, vamos começar pelo segundo termo, pelo Fluminense.
Fluminense é uma palavra, é o gentílico do estado do Rio de Janeiro. É uma palavra que vale não para a cidade, mas para o estado do Rio como um todo. O que se refere ao estado do Rio é Fluminense. A palavra Fluminense tem sua origem no termo flumen, que é rio em latim. Então virou derivado do rio, referente ao rio, flumen, fluminense. E a Baixada Fluminense, então, quer dizer que é uma região pertencente ao estado do Rio de Janeiro. Já a expressão Baixada tem origem na geografia. O termo Baixada, em geografia, faz referência a uma planície cercada por regiões mais altas, que é a geografia do que a gente tem hoje na Baixada Fluminense. E que marca também a região é o Rio Iguaçu, que corta a região. Então é uma baixada em torno do Rio Iguaçu. Essa expressão Baixada Fluminense não tem um criador, não tem uma origem sabida, mas a gente pode dizer que é uma expressão já com bastante tempo de estrada. Eu estou colocando aqui para vocês verem um recorte de jornal de 1916 do estado de São Paulo que usava a expressão Baixada Fluminense. E como eu sei que vocês gostam muito de bandeiras, vamos conhecer as bandeiras dos 13 municípios da Baixada. Então aí os municípios, os 13 na definição mais ampla. Agora eu vou apresentar a vocês alguns atrativos, alguns marcos da Baixada Fluminense, também considerando aí o universo de 13 municípios. Em Seropédica, a gente tem o campus da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, uma das mais tradicionais do Brasil. E vale lembrar que a universidade mantém também o Instituto Multidisciplinar em Nova Iguaçu, que fica na Baixada. O Parque Nacional da Serra dos Órgãos, onde fica o famoso Dedo de Deus, passa por 4 municípios, sendo eles 2 da Baixada, Guapimirim e Magé. Por falar em Magé, é em Magé que fica o famoso distrito de Pau Grande, onde nasceu Garrincha, um dos maiores nomes da história do nosso futebol. Nilópolis é onde fica Beija-Flor, uma das escolas de samba mais tradicionais e mais vitoriosas do Carnaval do Rio de Janeiro. Em Duque de Caxias temos o Parque Municipal da Taquara, que tem cachoeiras e uma área preservada de Mata Atlântica. 2 nomes de municípios da Baixada, eles chamam a atenção por eles serem bem diferentes, bem chamativos assim. Um deles é Seropédica. O nome Seropédica vem de uma junção de 2 termos, um do latim e um do grego. Do latim é o sero, que quer dizer seda. Já o pédica remete ao termo grego para criação, local onde se cultiva, onde se cria alguma coisa. E Seropédica era um local de criação de bicho da seda. Isso porque havia uma fazenda na região destinada à criação de bicho da seda para fazer seda para, enfim, alimentar a indústria têxtil. Um outro município que o nome chama a atenção é o município de Queimados. Não há uma explicação definitiva de porquê e de onde vem a origem desse nome Queimados. Tem uma mais razoável e 2 bem tensas. Vamos começar pelas tensas. Uma era porque havia um leprosário na região. Um leprosário, né, uma casa destinada a acolher as pessoas com lepra. E nesse local havia muitas mortes, muitos óbitos. E os corpos dessas pessoas eram queimados. Uma outra explicação é de que os queimados eram corpos de escravos que fugiam e depois eram punidos, queimados pelos seus proprietários. E a explicação mais light é que um dia Dom Pedro I estava passando ali pela região e ele viu uma queimada numa mata ali perto. Vamos torcer para essa terceira explicação ser a verdadeira. Já o nome mais comum, né, de município ali da Baixada é Mesquita. É sobrenome, enfim, é um termo que a gente tá habituado. É um nome tão comum que a gente tem um outro município chamado Mesquita também, e logo no estado vizinho ao Rio, no estado de Minas Gerais. Na verdade, a gente tem aqui no Brasil 227 municípios com nomes repetidos. Quer saber quais são eles? Passa aqui do lado, tem um vídeo só sobre isso, em que eu falo sobre nomes repetidos de municípios do Brasil. Valeu!